Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém? Esse é o texto que a gente vai partir hoje dentro do livro de Ruth. Querido Jesus, amado Espírito Santo de Deus, que mais uma vez tu possas nos falar ao coração, porque não é o poder do homem que transforma o homem, mas é o poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que transforma o homem, que transforma a mulher, que transforma o jovem, a criança, para o louvor do teu nome. Por isso, pedimos a ti, Senhor, mais uma vez fala conosco, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis assentar. Queridos, se a gente parar para olhar com um pouquinho de cuidado a história de Noemi, descrita aqui no capítulo 1 de Ruth, principalmente, nós vamos ver, como já comentamos alguma coisa na quarta-feira, que Noemi está vivendo um momento extremamente complicado. Não é? Noemi estava fora da sua terra, Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu seus 2 filhos, e Noemi ouve que em Belém de Judá a fome tinha de alguma forma passado, ou a situação tinha melhorado, e Noemi resolve voltar para Belém de Judá. E as 2 noras, Orfa e Ruth, estão indo junto, estão a caminho. Mas estão acompanhando uma Noemi bastante complicada. Estão acompanhando uma Noemi viúva, uma mãe que enterrou os filhos, uma mulher sem esperança nenhuma de nada, e que ainda carregava mágoas, amarguras profundas contra o próprio Deus. É muito complicado andar do lado de gente assim, né? Mas é essa mulher que Orfa e Ruth estão seguindo. Porém, a situação das 2 noras, tanto de Orfa como de Ruth, também não era um mar de rosas. Porque elas também estão viúvas. E estão indo para uma terra que elas não conheciam. Elas eram moabitas. Para quem lembra do mapa de Israel naquela época, Israel está aqui, o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo está aqui, e Moabe está do lado de cá. No meio tem o Jordão. Elas eram de Moabe. Elas não eram israelitas. Elas eram moabitas. Acostumadas com os seus deuses. A própria Noemi diz no versículo 15 para Ruth: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Eu falei para vocês que na quarta-feira que o deus maior dos moabitas era Camus, no qual em alguns rituais crianças eram sacrificadas. Então Orfa e Ruth estão saindo da sua terra, estão deixando os seus parentes, estão deixando a sua cultura, estão deixando os seus deuses para ir a caminho de uma terra estranha para elas, de um povo que elas não conheciam. Elas conheciam Ruth, aliás, Noemi, mas não conheciam o povo de Belém de Judá, não é? E estão indo para o meio de um povo que não tinha deuses, tinha um único Deus. Então a situação delas também é difícil, não é fácil a situação dessas 2 mulheres moabitas. Porém,
na caminhada, Noemi percebe a dificuldade. Noemi, aliás, uma pessoa amarga, Beth, ela só vê dificuldade, né? Acho que você já percebeu isso. Ainda mais na área que você trabalha, deve ser muito comum isso. Pessoas amargas, irmãos, elas só veem dificuldade. Elas não veem possibilidades, elas não veem perspectivas em nada. Elas só veem dificuldade. Não dá, não dá, não dá, não pode, não é possível, não sei, sei lá. Pessoas amargas. E Noemi está vendo que, na ótica dela, como mulher amarga, que ela mesma se chama, não é? Aí mesmo no capítulo 1, né, ela fala, no versículo 20, quando ela chega em Belém, as pessoas dizem, não é essa Noemi? No versículo 20 ele diz, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mara quer dizer amarga. Então essa mulher amarga, sem perspectiva, sem esperança, sem nada, essa mulher que perdeu tudo. O problema não é a gente perder bens materiais. Isso é complicado, é claro que é. Mas o problema é quando a gente perde as esperanças. É aí que está o problema da gente. Ninguém fica depressivo porque roubaram o carro. Mas as pessoas entram em depressão porque elas perdem a esperança de viver. Ninguém fica depressivo só porque virou a esquina ali e um cara passou e bateu na beirada do carro. Não. Não é para tanto. Mas quando alguém perde as esperanças, ela se torna muito suscetível a esses quadros. E Noemi é uma mulher assim. Ah, mas não está escrito. Não, não está, mas é só você ler o contexto. Perdeu o marido. Não bastasse perder o marido, perde os 2 filhos. Ora, se os 2 filhos já são casados, ela não é jovem. Ela já deve ter uma certa idade. E pelo que ela diz aqui no texto, uma idade assim, perto aí de uns 60, 60 e poucos, porque ela dá a entender que ela não teria mais como ter filhos. Você imagina, você do meio para o final da vida e você é acometido por tudo isso. Vai voltar para a sua terra e não sabe o que vai encontrar. A única notícia é que o Senhor mandou pão para eles. Mais nada. Então Noemi, ela olha para as 2 noras e deve ter pensado assim, eu não quero para elas o que eu sei que eu vou encontrar para mim. Então ela chega, no versículo 8, ela diz para Orfa e para Ruth, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os que morreram e comigo. Você vê que a memória da morte está muito viva ainda na mente dela. A Bíblia não dá a entender que a morte do marido e dos filhos foi logo antes dela sair de Moabe. Porque o texto diz que eles ficaram lá quase 10 anos. A Bíblia não diz se foi no início, no meio ou no final desses 10 anos. Mas a memória da morte está viva nela ainda. E esse é um outro componente muito difícil de se conduzir. Quando a gente, na nossa mente, no nosso coração, a gente só pensa em coisas que lembram a morte. Ou seja, as coisas que lembram os impossíveis. Então você pega isso numa mulher que já estava como Ruth, aliás, como Noemi, amarga do jeito que ela estava, sem perspectiva nenhuma, a conclusão delas é uma só. Eu não quero que essas 2 venham sofrer junto comigo. Fica por aí, volta para a tua casa, volta para os teus pais, casem-se. Ela fala isso aí nos versículos 9 em diante. No 9 ela fala, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Um primeiro momento, Orfa quer ir. Mas quando Noemi levanta a questão de marido, que ela não tinha como dar mais marido para elas, a partir daí do versículo 11, voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo, tenham ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Tornai-me, filhas minhas. Você vê que Noemi está insistindo para elas voltarem. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda, quando eu dissesse,
tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Mas aqui tem uma diferença. Orfa volta para trás. É engraçado que essa questão de beijo na Bíblia é tão complicada, né? Ela dá um beijo em Noemi e volta para trás. Alguém fez isso também com Jesus, né? Deu um beijo em Jesus como marca da sua traição. Beijo na Bíblia é um negócio meio complicado, né? E o fato é que Orfa volta para trás. Num primeiro momento, não, nós vamos contigo. Mas bastou Noemi colocar para fora o amargo do seu coração, colocar para fora as suas impossibilidades. Orfa é a primeira a desistir. Não, eu não vou não. Leva mal não, você vai ter que ir sozinha. E eu vou desistir, eu não vou me apegar a você não. Mas diz o texto que Ruth se apega a Noemi. Orfa retorna para sua família, Orfa retorna para sua terra, Orfa retorna para os seus deuses, mas Ruth se apega a Noemi de forma irrestrita e decidida. Não tem volta para Ruth. Os versículos 15 em diante nos mostram isso. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Interessante que ela fala: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus, sem conhecer o povo e sem conhecer o Deus desse povo. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ruth se apega e não tem volta para Ruth. Eu vou com você. Mesmo sabendo, não conheço tua terra, não conheço teu povo, não conheço direito o teu Deus, não sei quem é, mas eu vou com você. Isso é lindo, não é? Uma das histórias mais lindas da Bíblia é essa de Ruth. Eu vou com você. Como às vezes a gente precisa de alguém que diga para nós isso, né? Eu não sei direito o que você está querendo, mas eu estou junto contigo. Por causa do Senhor eu estou contigo. Como a gente não ouve isso hoje, né? Como a gente pouco tem disso hoje, né? Talvez porque nós estejamos, de alguma forma, cercados de muitas Noemis, né? De pessoas que, por algum motivo, se tornaram amargas na vida e acham melhor voltar para trás, acham melhor parar, acham melhor desistir. Mas é engraçado que na caminhada do Senhor sempre tem gente como Ruth, sempre tem gente como Esther, sempre tem gente como Jeremias, sempre tem gente que vai na contramão, né, das pessoas e faz coisas tão grandiosas para Deus. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque é essa história e porque hoje Deus tem um segundo convite para nós. O primeiro convite, na quarta-feira, Ele nos convidou a deixarmos de ser Noemi para sermos Ruth. A deixarmos de ser amargos, a deixarmos de ser desistentes, a deixarmos de lado toda a tristeza e sermos como Ruth. Hoje o convite de Deus para nós é sermos como Ruth de novo. A Ruth que se apega, não a órfã que desiste. A Ruth que se apega. Amém, queridos? Esse é o convite do Espírito Santo para nós. Sermos Ruth. Mais uma vez. Sermos Ruth, não órfã. Passaram muitas órfãs aqui. Muitas.
que me disseram coisas assim que se eu fosse acreditar, e o duro é que eu acreditei muitas vezes. Teve uma que me disse assim: pastor, eu vou ser velhinha, eu vou estar do seu lado. Eu disse: não fale isso. Não diga isso não. E 1 ano e meio depois, me arrumou um problema do tamanho de um bonde e foi embora. Tem muita gente como órfã, mas eu não quero falar de órfã, eu quero falar de Ruth. Órfã a gente já conhece. Vamos falar de Ruth. Então eu queria ver algumas coisas na vida de Ruth com você, que nos ajude a escolhermos, que nos ajude a tomar a posição certa nesse convite de Deus. Para a gente ser Ruth. Não ser nem Noemi e nem órfã, sermos Ruth. A primeira coisa que eu vejo em Ruth, e que eu acho que pode nos ajudar muito, é a maneira proativa de Ruth. A maneira como Ruth vive. Ruth é uma mulher que não olha para trás, é interessante isso. Pelo menos o texto não diz, então se o texto não diz, eu não posso falar nada. Mas Ruth é uma mulher que olha para frente. Ruth não é uma mulher que olha para as impossibilidades. Ruth é uma mulher que olha para as perspectivas. Ela vai com Noemi. Decidida. Não tem acordo. E o capítulo 2, que a gente começou a ver algumas coisas na quarta-feira, diz no versículo 2, que Ruth vira para a sogra, né? É sogra, né? Era viúva, mas... Bom, enfim. Era de alguma forma parente dela, né? Ela vira para Noemi e diz: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. Onde é que eu vejo aqui a maneira proativa de Ruth viver? Primeiro, eu vou seguir Noemi, eu vou me apegar a ela. Órfã não, órfã olhou para trás e, enfim. Ruth não. Ruth tinha uma convicção. E é essa convicção que leva ela a se apegar a Noemi. Como é precioso gente que tem convicção, irmãos. Como é maravilhoso você caminhar, você lidar com pessoas que têm convicções. E convicções em Deus, aí é melhor ainda. Não é? Tem pessoas que têm aquela firmeza em Deus. Tem pessoas que têm uma firmeza em Deus que a maior fofoca não a abate. Tem pessoas que têm uma firmeza tal em Deus que mesmo que a murmuração, o falatório estejam ali pegando fogo, ela está firme. Eu sei o que eu quero. Na Bíblia tem um homem que a Bíblia mostra de uma convicção enorme, que é o apóstolo Paulo, quando ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Paulo tinha inimigos dentro e fora da igreja, mas nem por isso Paulo mudou ou Paulo permitiu que as suas convicções fossem afetadas. Tem muita gente que começa bem demais, com muitas certezas na vida, mas se deixa abalar por coisas que não convém. Se deixa abalar pela última fofoca contra a mulher do pastor. Se deixa abalar pela última murmuração do obreiro que não está contente. Se deixa abalar porque estão dizendo que no Brasil os crentes vão ser perseguidos. Não. Quem tem convicção continua. Haja o que houver, eu vou até o fim. Então, essa convicção que leva a Ruth a não ser uma pessoa parada, mas uma pessoa proativa. Ela chega lá em Judá, lá em Belém de Judá. E ela se oferece para Noemi: posso colher espigas? Colher espigas aqui não é uma coisa qualquer, é uma questão de subsistência. É o que eles comiam, não é? Então, a Ruth, apesar de viver no mesmo cenário ruim que Noemi está vivendo, Ruth não carregava nela nada de Noemi, nada de órfã. Ruth tinha suas convicções.
como eu e você, precisamos ter convicções. Convicções são alicerces na vida da gente, que não mudam, que não se abalam, né? Em nenhum momento, Ruth, isso é uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, ela se prendeu ao que perdeu. Ruth não se prende ao marido que ela perdeu, à família que ela deixou para trás, ou à estabilidade que ela poderia ter na terra dela com um novo marido. Ruth não se pega em nada disso. Ruth é proativa, porque Ruth tinha convicções em Deus. Em outras palavras, quem tem convicção em Deus não fica parado. Não fica parado, não tem essa. E é interessante que ela não se prende nem ao que perdeu e nem ao que deixou. Seus familiares, seu país, sua cultura, seus deuses. Ruth não se prende a nada. As verdadeiras convicções, elas nos libertam das amarras que nos impedem de crescer, que nos impedem de prosperar, que nos impedem de viver os planos de Deus para a nossa vida. Existem muitas amarras que nos prendem. Claro que a maior delas é o pecado. Não preciso nem dizer isso. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 fala isso. O pecado é a maior delas. Mas existem as amarras do passado. Quer seja por coisas negativas que vivemos ou até por coisas boas. Quem se é preso pelas amarras do passado no aspecto negativo, tem aquela visão completamente contrária de Ruth. Não vai dar. Porque já lá atrás não deu. Quem está preso no passado, porque o passado foi bom, também vive amarrado. Por quê? Ah, não, como foi, jamais. A gente não pode viver assim. A gente que está em Cristo Jesus, a gente que entende que Deus chamou a igreja para ser como Ruth, a gente não pode viver preso a nada, a não ser a vontade do Senhor. Irmãos, meus queridos, Ruth era conduzida por uma convicção que levava a seguir a Noemi a qualquer preço. Você quer falar de renúncia, ou melhor, você quiser exemplificar pessoas com altíssimas renúncias na Bíblia, Ruth é uma delas. E a pergunta que você e eu precisamos nos fazer é: por que pessoas chegam a renúncias tão fortes como essas? Por causa das suas convicções. Quem tem convicção em Deus, meu querido, você pode ter certeza, o que Deus propõe para ele vai renunciar ao que tiver que renunciar. Porque as suas convicções estão em Deus. E essas convicções, elas vêm da palavra do Senhor. É a palavra que gera isso em nós. Portanto, já dá para você começar a pensar o seguinte: pessoas que têm pouco contato com a Bíblia, pessoas que se deixam pouco alimentar pela Bíblia, pessoas que não se alimentam da Bíblia, são pessoas com convicções quase zero em Deus. São pessoas que quando você fala em renúncias para elas, elas ficam assim: meu Deus, isso é exagero. São pessoas como Orfa. Orfa não tinha a convicção que Ruth tinha. Então quem não tem a convicção que Ruth tinha, faz o quê? Volta para trás. Amados, a vida vale a pena viver quando se tem convicções verdadeiras, que nos leva a renúncias que realmente vão mudar a nossa vida, que nos leva a situações que nada nessa terra poderá jamais projetar para nós, a não ser a vontade do Senhor. Eu não sei, você não está muito afim da glória a Deus hoje, mas deixa eu te dizer uma coisa. Ruth estava sendo levada por Deus para fazer parte da descendência daquele cujo nome é sobre todo nome, daquele cujo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ruth faz parte da descendência de Jesus.
Aliás, a descendência de Ruth é fantástica, né? Porque tem Davi aí no meio. Um baita de um rei, né? Mas quando a gente tem convicções em Deus que nos leva a renúncias profundas, Deus não tem só Davi. Deus tem Jesus. Deus não tem apenas o homem que dá certo. Deus tem aquele que é o Salvador. Aquele que é o Senhor. Então, a proatividade de Ruth. Deixa que eu vou com você, não me impeça. E chegando lá, deixa eu ir trabalhar. Pronto. Estava querendo achar essa palavra. Noemi, eu não vou ficar sentada aqui em casa esperando que alguém traga um prato de lentilhas, ou um prato de trigo, ou um prato de milho. Não! Porque certamente Noemi estava ali trancada no seu quarto. Quem sabe Noemi estava ali esperando que algum parente viesse fazer um favor. Esperando que alguém desse alguma coisa para ela. Ruth não. Ruth é mulher de convicção. Noemi, eu vou colher espiga. Eu não vou ficar parada. Quanta gente preciosa parada aqui na igreja do Senhor. Porque está vivendo como Noemi. Ou porque está vivendo como órfã. Mas o convite do Senhor hoje é para viver como Ruth. O Espírito Santo vai te ajudar, você pode ter certeza. O Espírito Santo vai te ajudar. Então, amados, é engraçado que em nenhum momento Ruth esboça qualquer reação para mostrar que ela está dominada pela situação negativa, pelo problema, pela viuvez, pela saída da terra. Não. Ruth é o contrário. A sua convicção apontava para alguém em busca de um novo tempo, de novas perspectivas e oportunidades. Ruth, eu poderia dizer que era uma mulher vibrante. Ou talvez, numa linguagem mais popular, mais simplória, Ruth não morreu para a vida. Noemi estava morta para a vida. Ruth não. Mas colher, vai começar assim, meu filho. O profeta Zacarias diz que a gente não deve desprezar os pequenos começos. Há 63 anos atrás, numa casinha lá em Pirituba, ao redor de uma mesa de fórmica, alguns homens se reuniram e oraram e creram que Deus poderia fazer algo muito grandioso através da vida deles. E hoje você está sentado aí em bancos que são fruto destes homens que agiram como Ruth. Ali naquela casinha de Pirituba nascia o brado de vitória desta igreja, que levantou essa igreja neste Brasil, fora desse Brasil. Somos mais de 3.000 igrejas dentro do Brasil. Estamos em 29 países fora do Brasil. Sabe por quê? Porque teve gente que foi proativa como Ruth. Aleluia. Começaram a pregar na rua, começaram a pregar nas praças, alugaram. Eu estava conversando outro dia, eu não sei se foi com o querido pastor Miguel Sindaz, eu não me lembro, acho que foi com ele mesmo. E ele disse o seguinte, que quando o missionário Manuel de Melo alugava aquele cinema, como era o nome daquele cinema perto ali do largo, que eu também esqueci o nome, ali perto do Anhangabaú ali. É um cinema lá, pronto, não vem ao caso agora o nome do cinema, é um cinema grande. Hã? Não era isso. Não, tá bom. Ele alugava o cinema, pronto. E ele alugava assim, por dia, para fazer o culto. E teve vezes dos irmãos perguntarem para ele assim, missionário, o senhor tem o dinheiro do aluguel? Ele, não. E como é que o senhor conseguiu alugar? Eu falei para o homem que depois que terminasse o culto a gente pagava. E o culto começava sem uma moeda, queridos. E aquele cinema lotado, viu pessoas curadas, libertas, restauradas. E no final do culto, o dinheiro estava lá, sem apelo nenhum. Universo, Cine Universo.
Boa. Nem sei se existe esse cinema ainda. Foi assim. Gente proativa. Ele foi para o rádio. Não é porque a gente tinha muito dinheiro. Aliás, nós nunca tivemos dinheiro. Mas tinha convicção. Você tem convicções, queridos? Suas convicções estão em Deus. Então você não vai ter nenhum problema de renunciar à tua vontade para viver a vontade de Deus. Amém? O melhor é esse, não é? Segunda coisa que a gente vê na vida de Ruth é a disposição de Ruth. Ruth tem uma disposição incrível. Por quê? Porque quando elas chegam em Belém de Judá, de acordo com o versículo 22 do capítulo 1, assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, no princípio da colheita. E Ruth fala para Noemi assim: deixa eu ir apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Para você entender o que Ruth estava fazendo? Era pegar o resto. Era pegar a sobra da colheita. Porque por instrução do Senhor, lá no livro de Levítico e Deuteronômio, todo judeu, quando fizesse a sua colheita, aquela parte que caísse no chão, seja da cevada, do trigo, da oliveira, da videira, ele tinha que deixar. Para que os mais necessitados pudessem vir pegar e assim todos terem alimento. Ruth está pedindo isso para Noemi. No versículo 3 diz, ela se foi, olha a disposição. Não ficou falando. Tem gente que vive o tempo todo falando o que tem que fazer, falando o que tem que fazer na igreja, não sei o que, mas nunca faz. Falando que o campo missionário, mas nunca vai. Tem que pregar na praça, tem que pregar na feira, tem que pregar não sei aonde, mas nunca prega. A disposição de Ruth é fantástica. Ela vai. Versículo 3 diz, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Então os caras estão colhendo a cevada, está caindo cevada no chão, ela está colhendo o que está no chão. Não tem problema. Percebe? A disposição dessa moça é um negócio tão fantástico, porque ela não está presa às opiniões de ninguém. Pô, vai pegar resto. Pô, vai pegar sobra. Pô, vai começar no ministério com esse carguinho de nada. É para isso que você estudou tanto, para começar tão pequenininho. Não tem problema com Ruth. Sabe por quê? Porque a convicção fala mais alto que a fama. Guarda isso no seu coração, irmão. Como eu gostaria que você levasse isso para a tua vida prática. As nossas convicções em Deus falam mais alto do que a fama ou o sucesso que a gente possa conseguir. Aliás, Deus sempre começa pelo pouco. Tanto é que Jesus nos ensinou, ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Tem pessoas que no pouco reclamam. Eu sou injustiçado, eu merecia muito, eu merecia isso. Meu filho, não é assim com Deus. Quem quer ser Ruth, do pouco chega no muito. Do pouco avança para horizontes jamais imaginados. Aliás, é interessante, viu, queridos irmãos, que quando a gente começa no pouco e chega no muito, a gente só atribui glória a um só, a Ele. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Eu fico muito feliz com pessoas que dão certo. E quando elas estão lá no topo, elas dizem, a glória é dele. E eu oro, eu falo, Senhor, dá mais, faz mais, alarga mais, abençoa mais. Sabe? Porque Deus é assim. Eu não estou aqui preconizando essas coisas que se ouve por aí. Não é isso, não. Mas Deus é assim. A palavra de Deus se cumpre, queridos. Se está escrito, ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei,
tenha a disposição de ser fiel no pouco. Só que quando a gente não entende que Deus está chamando a gente para ser Ruth, a gente fica com aquela ideia assim, ó, eu estou no pouco, então eu sou humilde, eu vou ficar no pouco. Não, eu vou ficar aonde Deus me colocar. Se Deus me colocar no 10º andar, glória a Deus. Se Deus quer me colocar no 30º andar, glórias e honras sejam dados ao nome dEle. A humildade não se mede pelo pouco ou pelo muito, mas a humildade se mede pelo coração. É aí que se mede. Ruth não tem problema de começar por pouco. Só que tem um detalhe, queridos, diz o versículo 3. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Por favor, não faça outra coisa agora não. Me acompanhe aqui, para a gente ser abençoado, né? Todo mundo aí na mesma bênção. Diz o versículo 3, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Essas casualidades de Deus. Boaz era parente do falecido marido de Noemi. Você vê onde a convicção leva a gente? Tem gente que quer conquistar as coisas assim, ó, pá, 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 rapidinho. E tem gente que conquista o que tem pelas suas convicções. Aí vai sendo conduzido por Deus a caminhos que por si só jamais chegaria. Jamais. E aí diz o versículo 4 que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Aí Boaz percebe algo diferente ali no campo dele, na plantação dele. Boaz percebe que tem uma mulher diferente. Não sei como, não sei qual foi a diferença, não sei qual foi o traço, mas Boaz percebe, porque ele pergunta no versículo 5, de quem é essa moça? Ele vê Ruth lá. Ai, na igreja ninguém olha para mim, ninguém lembra de mim, ninguém precisa lembrar de você. Quem tem que lembrar da gente sempre é Deus. Boaz vê Ruth. Isso é coisa de Deus. Porque aquelas colheitas não eram colheitas de 10, 5 pessoas, eram muitas pessoas. Tinham homens, tinham mulheres. E Boaz olha e vê, talvez Ruth fosse a mais bonita, não sei, a mais atraente, o nome não sei, mas o fato é que ele vê Ruth. O homem que tinha que ver Ruth, a viu. O homem que era a ponte, né, era a ligação entre aquele passado triste de Noemi, de Ruth lá em Moabe, é o homem que vê. Quem é essa moça aí? Isso é coisa de Deus, irmãos. Isso é coisa de Deus. Por isso que a despeito de tantas coisas que se fala hoje, que se ensina nas empresas, nas escolas, você tem que cavar o seu próprio destino, você tem que construir sua própria vida. Eu continuo crendo que pessoas com convicção em Deus têm Deus a seu favor e Deus abre caminhos para essas pessoas. Deus faz a história dessas pessoas. Quando a gente tenta construir a nossa história, você pode ver, a gente atropela coisas muito preciosas na vida da gente. A gente atropela a família, a gente atropela o relacionamento com Deus, a gente atropela a vida com Deus, o ministério, atropela tanta coisa e no final não chega a quase nada. Agora, quando é Deus, é desse jeito. Quem é essa moça aí? Essa moça é, né? Versículo 6 diz, essa moça é a moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Noemi? É. Mas Noemi é minha parente. É. Essa moça veio com ela. E olha, essa moça disse para nós, aqui eu entro além da proatividade, além da perseverança de Ruth em ficar com o resto, não tinha problema. Eu entro aqui da disposição, aliás, eu entro aqui na perseverança de Ruth. Porque no versículo 7 o empregado de Boaz diz, disse-me ela,
Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui. Menos um pouco esteve na choça. Ou seja, Ruth vai e enfrenta toda aquela rotina de trabalho do dia todo. E continua lá. Possivelmente, pelo que o texto aqui nos leva a entender, o dia já estava começando a declinar, porque ele diz, desde pela manhã até agora. Então eles não diriam, desde pela manhã. Só faz sentido se fosse desde pela manhã até agora, à tarde. Ruth está lá. Perseverança. Eu vou levar o máximo de espigas que eu puder levar. Eu não vou levar qualquer coisa. Eu posso estar no mínimo, eu posso estar no pouco, mas o meu pouco será com excelência. Essas 3 qualidades de Ruth me chamam a atenção. A proatividade, a disposição e a perseverança. Veja que ela não faz exigência nenhuma. Veja que ela não chega reclamando de nada, ela só chega pedindo. Deixa eu colher aqui. Tá bom, então colhe. E num belo momento, Boaz a vê. Quem é essa moça? Vocês estão entendendo a mensagem? Trazendo para nós, queridos, quando a gente olha para a vida de Ruth, a gente tem que perceber que Ruth traz coisas muito boas para nós como igreja. Agora eu preciso fazer um acordo com vocês aqui. Se eu estiver falando com pessoas que creem e se enxergam como membros da igreja de Cristo e desta igreja, essa mensagem vai funcionar, eu tenho certeza disso. Agora, se você não se vê como membro da igreja de Cristo e muito menos dessa igreja, eu acho que essa mensagem talvez não vai fazer o efeito todo que ela vem para fazer na vida da gente, na tua vida e na minha vida. Nós estamos aqui como igreja de Cristo? Como igreja de Arthur Alvim? Então, acho que vai dar certo. Ruth representa coisa muito boa para a gente. Muito boa. A primeira coisa que Ruth representa para nós, e agora eu vou falar da igreja aqui, nosso caso, nossa casa, nosso povo. Ruth representa uma nova fase. Ruth representa uma nova fase. Ruth para Noemi foi uma nova fase. Você vai ver amanhã, se Deus permitir, a gente continua. Você vai ver o que Ruth representou para Noemi. Se você puder dizer para o seu irmão que está ao seu lado, diga, se não, pode ficar quieto, você que sabe. Mas você poderia dizer para ele, por exemplo, Deus tem uma nova fase para nós. Eu vou trabalhar com questões muito próprias nossas agora. E volto a dizer, essas mensagens estão enchendo o meu coração de esperança e de alegria. E Deus sabe disso. Queridos, muitos nos deixaram por diversos motivos e motivações. Muitos. Muitos que saíram sem sequer dizer, valeu. Mas Deus não nos deixou. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus não nos deixou. Noemi ficou sem o marido, Noemi ficou sem os filhos, sem condições, sem esperança, sem segurança, sem nada. Mas o surgimento de Ruth na vida de Noemi era um sinal de que uma nova fase estava por vir na vida dela. Deus está nos chamando para uma nova fase de vida como igreja do Senhor.
Para você viver o novo, para eu viver o novo, eu tenho que deixar o velho para trás. Eu tenho que romper com muitas coisas. Eu tenho que me desligar de muitas coisas. Coisas que não levam a lugar nenhum. A não ser trazer tristeza, dúvida, maldade, coisas ruins. Eu preciso me desligar dessas coisas. Noemi estava lá pensando no marido que morreu, nos filhos que morreram, e dizendo que tudo aquilo era a mão de Deus contra ela. Ruth estava dizendo que Deus me castigue, senão a morte, somente a morte me separa de ti. Ruth estava dizendo, deixa eu ir lá colher as espigas. Ruth estava lá trabalhando o dia todo colhendo as espigas. E Noemi estava em casa. Quando as pessoas diziam, olha lá Noemi, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Ruth não era assim. Por isso que Ruth, para nós, em segundo lugar, como igreja do Senhor, nesse lugar, Ruth representa a reconstrução. Reconstrução. Queridos, Noemi não tinha mais nenhuma perspectiva de vida. Porque para ela até Deus estava contra ela. Para ela o que tinha acontecido era a mão de Deus pesando em cima dela. Muita coisa como igreja nós já fizemos. Muitas coisas. Ao longo desses tantos anos de história desta igreja abençoada, muita coisa já foi feita. Coisas que de fato contribuíram com o reino de Deus. Coisas que nós fizemos muito bem. Mas muito bem. Mas algumas dessas coisas estão estagnadas, estão paradas, ou estão parando. Coisas importantes. Então agora o que nós poderíamos dizer? Nós poderíamos ser como Noemi. Não dá mais não, né? Está na hora de eu procurar um outro canto. Está na hora de eu pensar em fazer outra coisa. Meu ministério acabou, essa igreja não tem espaço para mim. A gente poderia dizer tanta coisa. Mas também a gente pode ser como Ruth. A gente pode ser como Ruth. E nos dispor a fazer o que está na mão da gente. O que tinha na mão de Ruth para fazer naquele momento? Colher espiga. Era o que tinha, era o que dava para fazer. E o que Ruth foi fazer? Com a sua proatividade, com a sua disposição, com a sua perseverança. Foi colher espiga. Não desistiu de nada. Situação era feia, situação era horrível, mas não desistiu. Vou fazer o que está ao meu alcance fazer. E Ruth foi. E fez da melhor maneira que pudesse fazer. Se a gente tiver esse jeitão de Ruth, o que está na tua mão para você fazer, irmão? Obreiro, obreira dessa casa, liderança dessa casa, membro dessa... O que está na tua mão fazer? Pastor, na minha mão está orar, então ore. Não, mas eu tenho planos para coisa maior. Ok, mas se o que você tem na mão agora é orar, ore. O que eu tenho na minha mão agora, pastor, é dirigir uma reuniãozinha de oração que ninguém vai. Dirija essa reunião de oração que ninguém vai com a melhor e maior excelência que você puder. Porque quando Deus começa a reconstruir, Deus não precisa de mestres, Deus precisa de operários. Que vão pelo pouco. O que dá para fazer agora, pastor? Ao invés de eu ficar contando o banco na igreja, dá para mim ir visitar. Então vá visitar as pessoas. Não, vamos fazer uma escala. Não precisa fazer escala para demonstrar carinho e amor. Então vá visitar os irmãos.
É isso que está no teu alcance fazer? É. Então faz. Seja Ruth. O que está no teu alcance fazer? É ser diácono da igreja? Seja o melhor diácono. É ser um músico? Seja o melhor músico. É ser um pregador? Seja o melhor pregador. E por aí vai. É o que está na mão para fazer. Porque o maior vem de Deus. O maior vem de Deus. Engraçado que você não vê Ruth reclamando. Isso que eu acho interessante. Você não vê Ruth resmungando. Poxa vida, caramba, estou sozinha aqui. Aquela órfã também tinha que ir para trás. Porque se a órfã estivesse agora colhendo comigo aqui, a gente não sei o quê. Não, você não vê Ruth fazendo nada disso. Ruth estava consciente do que ela tinha que fazer. E Ruth estava de fato fazendo. Fazendo. Quem não faz, reclama de quem faz. Quem faz não tem tempo nem para reclamar. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso pregar. Então pregue. Então estude a Bíblia. Então busque em Deus as mensagens. E pregue. Se cada Ruth que está aqui fizer o que tiver na sua mão, o Espírito Santo vai juntando tudo isso. O Espírito Santo vai fazendo. Aleluia. Você é da intercessão? O que você tem que fazer? O que está na tua mão agora? Interceder. Então, todo dia antes do culto, cumpre o que tem que fazer. Vai lá e intercede com todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. Deixa Deus fazer o resto. Ruth estava lá, colhendo espiguinha. Restinho que sobrou. Atrás dos passos dos segadores. E Deus já estava preparando a situação para Boaz vê-la. E Deus já estava preparando a situação para que um dia ela chegasse mais perto de Boaz, para que um dia Boaz se apaixonasse por ela, para que um dia Boaz se casasse com ela, e para que um dia toda a vergonha de Noemi fosse revertida em bênção. Deus começa a reconstruir quando cada um de nós entendemos que somos Ruth no Senhor e fazemos o que está na mão da gente. Deus começa a reconstruir. Agora, quando eu fico empurrando para o outro, e o outro empurra para o outro, e quando não tem mais para ninguém para empurrar, a gente fica inventando desculpa para isso, para aquilo, aí nunca reconstrói nada. Então vamos ser Ruth, vamos deixar tudo isso para trás, vamos esquecer de tudo isso, onde a gente errou, onde a gente não fez, esquece tudo isso. Vamos começar uma nova fase, um novo tempo, um tempo de reconstrução. Fazendo o que está ao nosso alcance de fazer. Se eu sou músico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar antes, preparar, eu tenho que orar, então chegue antes, prepare. Faça o que está na sua mão. E Deus faz chegar até nós o que está nas mãos dele, em nome de Jesus. Então Ruth representa uma nova fase, Ruth representa reconstrução. E quando o povo abraça essa ideia, quando o povo crê que Deus, que não sou eu que estou falando com você agora, mas é Deus que está falando com você e comigo, meu amado, chega um tempo de novas esperanças. Ruth é isso. Você acha que Noemi iria imaginar, naquele amargo que ela estava, que Deus iria usar Ruth do jeito que usou? Será que Noemi ia imaginar que quando essa mulher chegasse lá em Belém de Judá, ela ia se interessar de querer ir colher? Não, vamos curtir tristeza junto. Tem gente que gosta de fazer culto à tristeza. Tem gente que gosta de fazer culto ao negativismo. Você viu? De novo, outra decisão errada. Se fosse eu, não faria. Eu não sei o quê. Tem gente que gosta disso. Agora tem gente que gosta de falar, posso ir colher espiga? Você está me entendendo? Diz amém. Ruth vai bater nos campos de Boaz. Não tinha a menor ideia quem era Boaz. Só sabia que era parente.
Ele não era o resgatador imediato. Amanhã, se Deus permitir, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas Ruth vai bater no campo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ela estava trilhando os passos para novas esperanças para Noemi. Quando a gente vive como Ruth, queridos, nossos passos não são passos para ficar reclamando. Ai, você viu como o pastor está pegando no pé? Ai, o pastor não sei o quê. O pastor não entende. Não. Eu vou colher espiga. É hora de colher espiga. É hora de ser Ruth. Eu vou colher espiga. Se você for colher espiga também, se você for, o celeiro vai ficar cheio. Agora, se a gente sentar aqui, tudo magoadinho, bravinho, nervosinho, briguentinho, vai sair do lugar. Briguentinho, nem sei se existe essa palavra. Não sai nada. Perde o que tem. Desfaz o que foi construído ao longo de tantos anos. Deus está nos chamando para uma nova etapa, para a reconstrução e para um momento de novas esperanças. Em nome de Jesus. Sabe o que o diabo quer? Eu vou dizer para você o que o diabo quer e talvez ele vai tentar rondar a tua mente com isso. O diabo quer que você abrace a fala do negativismo. Sabe aquelas pessoas que chegam para a gente? Porque sabe uma coisa que eu percebo assim interessante? Como tem gente que se incomoda com a nossa igreja. Como tem gente que se incomoda com a gente. Aí é onde eu fico feliz. Que eu falo, olha, dizem que só taca pedra onde tem vidraça, né? Onde não tem vidro, ninguém taca pedra. Mas é um tal de querer saber o que está acontecendo aqui dentro, é um tal de querer imitar a gente, é um tal de falar mal da gente, é um tal de dizer, e o que eles estão tentando fazer? Não vai dar certo. O diabo quer isso. Que eu viva na base do negativismo daqueles que nunca foram o que Deus queria que eles fossem. Negativismo de Noemi. Incrível. Tem coisa que eu falo aqui no domingo, na segunda-feira está espalhada até em rede social. Espalhe mesmo. Agora eu mudei a postura. Eu quero que falem mesmo. Para que possam aplaudir o nosso Deus pela vitória que Deus vai nos dar. Mas você quer fofocada? Fofoque à vontade. Enquanto você fofoca, a gente colhe espiga. Não, mas isso aí é impossível. Tá, continua assim. Mas eu vou ficar colhendo espiga. Eu acho interessante, irmãos, que tem pessoas que elas nunca têm uma palavra de dizer assim, puxa, isso vai ser fantástico, isso vai dar certo. Isso vai abençoar o reino. Você conta um negócio, você fala um negócio. Mas sabe o que acontece? Isso aí não vai dar certo. Mas por quê? Não, porque eu estou sentindo que não vai dar. Isso não é Ruth, isso é Noemi. É Ofra. A gente não. Né? A gente não. Peraí, pô. Sabe? Eu não vou ficar me entregando. Porque fulano falou, porque fulano não sei o quê. Vocês estão me ouvindo, irmãos, em nome de Jesus? Não, eu vou me prender no que Deus tem para mim. Eu tenho uma convicção. Essa convicção vem de Deus. E eu vou lutar por ela. Eu vou vivê-la. Jesus disse certa vez, quem comigo não ajunta, espalha. Agora, espalhar o que é de Deus é complicado, não é? Está lá o irmão trabalhando no ministério dele, está lá ele lá colhendo as espigas dele, e está lá o fulaninho que nem parte com a gente tem, falando um monte de coisa da gente, criticando, atacando, falando mal, falando coisas às vezes assim mentirosas. Deixa eu dizer para você uma coisa, não brigue com ninguém não. Não perca seu tempo com esse tipo de gente. Continua colhendo espiga. Porque Boaz está te vendo. Boaz está te vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. E quem vai te honrar é Deus. Não é a opinião pública de A, de B e de C. É Deus que vai nos honrar. Como tem nos honrado para a glória de Deus.
Eu acho engraçado gente que se ocupa tanto de falar mal da gente, vai na casa de um, vai na casa do outro, vai não sei aonde, vai não sei aonde, mas a gente continua. A gente continua. Poderíamos avançar mais se não dessemos ouvido a essas coisas. Mas o fato é que a gente continua. E Deus está nos chamando para continuarmos de uma forma ainda mais abençoada. Teve tempos, irmãos, que eu perdia horas e horas e dias de sono, tentando encontrar por que esse fulano falou isso contra mim, contra a minha família, contra os meus irmãos, contra a igreja, contra... E eu ficava ali entristecido e eu percebia que não resolvia nada. Eu ficava doente, eu ficava mal, e nada disso impedia o camarada de continuar, ou a camarada de continuar falando. Por isso que essa palavra encheu meu coração. Ser Ruth é melhor. Quer falar? Falem. Quer criticar? Critiquem. Você acha que aqui não está bom? O que eu posso fazer? Eu quero tornar isso aqui em cada dia melhor para você. Cada dia melhor. Essa é a nossa proposta. Ser Ruth não é caminhar na base dessas opiniões, que na verdade nunca somaram com a gente. Ser Ruth, querido, é caminhar olhando naquilo que Deus vai fazer, no futuro que nos aguarda em Cristo Jesus. No futuro que nos aguarda. Eu quero terminar, acho que você está me entendendo, dizendo para vocês uma coisa, queridos, que muitos foram e talvez ainda serão como órfãos. Muitos nos deixaram. E talvez ainda muitos nos deixarão. Desses que nos deixaram, prometeram a nós fidelidade eterna, e nos largaram, nos deixaram. Por motivos e por motivações que não cabe a gente julgar. Não dá, isso é coisa de Deus. Né? Mas se nós nos apegarmos ao que a gente tem em mãos hoje, que já é muito. Irmãos, eu sei que você ouve, não precisa fazer sinal nenhum, não precisa concordar comigo, mas eu sei que você ouve. Gente dizer o tempo todo que nós estamos morrendo. Que nós não vamos longe. Que enquanto eu estiver aqui a igreja vai morrer. Isso não é novo e nem vai continuar sendo. Sempre vai falar. Porque o invejoso é assim. Mas quando eu vou num lugar e alguém diz assim, pastor, Arthur Alvim é uma referência em missões. Eu não olho para esses caras. Quero nem saber. Eu olho para o que Deus está fazendo. Quando eu olho, eu vejo que o terceiro domingo aqui é o domingo de missões, e eu vejo que muita gente não vem porque é o domingo de missões. Até vai buscar coisas em outros lugares. Deixa para lá. Mas eu olho que a oferta missionária que é levantada aqui está entre as 8 maiores do Brasil. Eu fico pensando, imagina se todo mundo tivesse aqui como Ruth. Aí eu entendo que Deus está conosco. Pastor, é que o senhor deve complementar. Eu não complemento com nada, eu dou a minha, só e ponto. Deus vai fazendo. Deus vai operando. Amados, se a gente entender que como Ruth, a nossa visão, nosso enxergar para cada ministério, chega de dizer que o ministério está ruim, chega de dizer que o ministério não vai sair disso, chega, é hora de olhar e ver, tem campo e tem espiga para a gente colher no Senhor. Isso quer dizer, tem oportunidades para nós. Deus está mostrando, pegue o que está no chão, porque eu vou dar para vocês o que vem do céu. Ser Ruth, proativos, dispostos e perseverantes. Amém, amados? E Deus vai fazer a obra, Deus vai escrever uma história ainda melhor a nosso respeito como igreja, o Brasil para Cristo, no bairro de Arthur Alvim. Vamos ser Ruth. Não é ser órfã,
que no meio do caminho desiste porque recebeu um convite. Não sei o que, não, eu quero ser Ruth, eu quero ir até o fim, eu quero ver meu nome na história, eu quero ver o nome da minha igreja sendo uma igreja efetivamente contributiva ao reino de Deus, eu quero fazer uma história diferente, eu quero mostrar para todo mundo que Deus é conosco. Agora quem quer ficar falando, que fale. Ai, pastor, foi fulano lá não sei aonde, falou tão mal da gente. Deixa eu falar. Você me conhece? Sim ou não? Você conhece meu testemunho, não conhece? Se em 22 anos você não conheceu, meu filho, você não vai conhecer nunca mais. Não é porque eu não sei se eu vou viver mais 22 anos. Minha família está aí, 22 anos, do jeito que ela sempre teve. Então, meu filho, você está aí, você é bênção, né? Nós estamos juntos e vamos para frente. Vamos ser Ruth. Vamos pegar nossas espigas. Eu estava recebendo essa palavra de Deus e a sensação que eu tinha no meu espírito é Deus abrindo campos para a gente entrar, para a gente colher. Cada ministério. Agora, aqueles que não vêm, não dão satisfação, eu respeito. Não vou brigar mais com isso. Eu cansei de brigar por isso. Eu respeito, oro, que Deus tenha misericórdia e pronto. Mas nós vamos continuar colhendo nossas espigas. Esse aqui é um ponto. Nós vamos ser como Ruth. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.